Boa noite. Deixa eu liberar aqui. Pronto. Boa noite, pessoal. Vamos entrando aí. Sejam bem-vindos. Vou esperar o pessoal ir entrando. Boa noite a todos que estão entrando aí agora. Vocês estão ouvindo bem aí o áudio? Está chegando tudo certinho? Vou esperar todo mundo ir entrando aí. Show! Vão dando feedback aí, dando joinha se estiver tudo ok. Eu vou deixar aqui o pessoal ir falando por enquanto. Daqui a pouco eu vou estar desativando aqui os comentários. E aí eu vou deixar a caixinha de perguntas ativas aí. E aí vocês podem estar falando diretamente na caixinha de perguntas, tá bom? Mas que bom que tá chegando tudo certo aí, pessoal. Fico muito feliz de estar aqui nessa noite. Isso, vão entrando aí. Bem-vindo, César de São Paulo. Bem-vindo aí, pessoal que está entrando agora. Eu vou aguardar mais um pouquinho. Isaac, tudo certo, meu amigo? Tudo certo. Tamo juntos aí. Pessoal aqui também da CJS Trader que está entrando aqui. Certo. Vamos estar aguardando o pessoal aqui. A gente está... Guilherme, meu amigo, boa noite. Bem-vindo aí. Esperar mais alguns minutinhos o pessoal entrando para a gente começar a falar do nosso assunto hoje, gente. Um assunto muito importante para os nossos dias. Um assunto que Deus colocou em meu coração já há alguns dias para estar falando com algumas pessoas, para estar espalhando sobre isso. Eu creio que vai estar ajudando muita gente aí, assim como tem me ajudado aqui. Rodrigos. Esperar só mais 2 minutinhos aqui para o pessoal ir entrando. Vamos lá. Desculpa, gente, estou com uma tosse alérgica aqui, mas tá tudo certo. Pessoal, eu vou estar dando início aqui. Para a gente estar falando hoje sobre um assunto, como gerenciar o seu tempo. Como gerenciar o seu tempo é um fator tão importante que nós temos hoje e que muitas das vezes a gente não está sabendo administrar bem esse tempo, né? Algo tão precioso que nós temos, mas que às vezes está sendo usado de forma errada, né? Então, a gente vai estar hoje falando aqui sobre alguns conhecimentos para te ajudar a gerenciar melhor o seu tempo aí. Vou dar o pessoal entrando aqui. Eu vou, a partir de agora, Guilherme, eu vou deixar a live salva, tá? A live vai ficar salva aqui no meu Stories. Quem não puder acompanhar agora, pode acompanhar depois, mas vai ficar salvo sim. E aí eu vou estar agora desativando aqui os comentários. E aí vou deixar a caixinha de perguntas ativas. E aí vocês podem ir mandando as perguntas, que aí eu vou respondendo. À medida que for surgindo a oportunidade, eu vou respondendo todas elas aqui para vocês. Beleza? Pessoal, então vamos lá. Eu me chamo Vitor. Eu sou um profissional hoje do ramo de vendas, trabalho com uma empresa aqui de Goiânia, e também sou líder de rede aqui de uma equipe da CJS Trader. O pessoal deve me conhecer já, aqui na região de Brasília. E hoje a gente está fazendo aqui essa semana, uma semana de lives, para poder falar de diversos assuntos, diversos temas relacionados a
desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de liderança. E para iniciar essa semana, eu vou começar hoje falando sobre gerenciamento de tempo, né? Então, eu quero começar aqui abrindo, falando sobre um versículo da Bíblia que está em Eclesiastes 3, e eu vou ler só a primeira parte do versículo, que ela fala que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Então, se a gente for analisar, é algo assim que realmente é um presente de Deus e que tudo tem a hora certa para acontecer, tudo tem um tempo certo para estar acontecendo. Mas por que às vezes a gente não está sabendo gerenciar o momento de cada coisa acontecer no nosso dia, na nossa vida? Então assim, hoje se a gente for analisar, todos nós temos 24 horas por dia. Deus nos dá isso de maneira igual, 24 horas por dia para todos. Então, o detalhe existem pessoas que elas sabem aproveitar melhor essas 24 horas que elas têm do que outras. Então, mas e como fazer para poder aproveitar bem? É isso que a gente vai estar vendo isso hoje, como gerenciar melhor o seu tempo. Então, eu quero iniciar fazendo aqui para você uma pergunta, para você refletir. Como que você tem hoje gerenciado o seu tempo? Como que está hoje o seu tempo? Durante essa quarentena, como é que você está aproveitando cada tempo que está tendo durante esse período em que estamos aí isolados, isolamento social, em casa? Como que está sendo esses dias? E aí, muitas pessoas, durante esses dias, estão tirando períodos para poder resgatar ali os valores de família, um período para se aproximar mais dos filhos, poder se aproximar mais de Deus, poder estudar. E aí eu te pergunto, hoje, o seu tempo, no seu gerenciamento do seu tempo, como é que está hoje o seu tempo com Deus, primeiramente? Tem tido qualidade? Você tem tido qualidade de poder falar com Deus, poder tirar um tempo para Ele, para ler a Bíblia ou para orar? Com a sua família, que é um pilar tão importante na sua vida, que é uma base da sua vida aí, que é a sua família. Como é que tem sido isso aí? Esses dias atrás eu estava conversando com um amigo, e ele falando para mim, falando, Vitor, eu estava analisando o meu filho e vendo o quanto hoje ele está dependente, assim, dependente entre aspas, assim, da tecnologia, porque hoje se ele fica sem celular por um tempo, ele já fica tendo tipo que crises, parece, assim, de abstinência por estar sem o celular, sem a tecnologia. E a tecnologia é algo que, assim, se não tivermos cautela, ela afasta as famílias, ela afasta as pessoas umas das outras. E aí a gente está analisando esses dias em que nós estamos ali recolhidos em casa, né, o quanto tem sido bom, pelo menos para mim, para minha família. A gente tem se reaproximado ainda mais, assim, não que antes não tivéssemos, mas hoje a gente tem conseguido gerenciar melhor o nosso tempo como família. Um tempo para a gente orar juntos, um tempo para a gente poder aprender juntos da palavra, para a gente poder brincar, enfim. Então, assim, tem sido dias muito bons em que a gente precisa estar muito atento. Porque, às vezes, muitas das vezes, a gente pensa assim, eu estou de quarentena, eu estou de férias. Aí entra sai daquela rotina que às vezes você vinha seguindo, e aí bagunça ali o seu relógio biológico, enfim. Mas aí, eu quero te perguntar, como é que tem sido, assim, você tem tirado tempo para você aprender, investir em você mesmo, para você aprender, ter novos conhecimentos, algo tão importante que é adquirir novos conhecimentos, né? Então, assim, nós estamos tendo uma oportunidade durante esses dias preciosa, apesar de estarmos em casa, muitas das vezes as pessoas estão, não, mas estou sentindo saudade dos meus amigos, tal. Realmente a gente sente saudade dos amigos, sim, é verdade. Mas graças a Deus hoje tem a internet, a gente está aqui se conectando, falando aqui, né, interagindo. E assim, é necessário a gente identificar, para poder ter um bom gerenciamento do tempo, é o equilíbrio. É o equilíbrio entre todas as áreas da sua vida no sentido de organização do seu tempo. Então hoje em dia, se ouve muito um termo que eu procurei eliminar esse termo, que é falar assim, e aí, como é que você tá? Rapaz, estou na correria. Assim, tudo bem, cada um tem um dia na velocidade que cada um necessita, né? Uns têm um dia mais acelerado, outros não.
Só que eu troquei essa palavra. Hoje eu falo, rapaz, eu estou produzindo. Porque quando eu estou na correria, quer dizer assim, que eu estou fazendo as coisas de maneira corrida, desordenada, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E existe um ditado uma frase que eu tenho na minha cabeça, na verdade, que quem quer fazer muita coisa, não faz nada. Então não adianta você viver sempre nessa correria acelerada e vai daqui, vai dali, faz e aí você esquece uma coisa, esquece outra, enfim. Então a gente precisa ter esse equilíbrio de saber como fazer, organizar o seu dia, e nós vamos estar falando tudo isso aqui hoje na live, dando algumas dicas sobre como montar um planejamento do seu dia, algumas ferramentas interessantes para você também estar gerenciando melhor o seu tempo, o seu dia a dia, enfim. E hoje, quando se fala em gerenciamento de tempo, gerenciamento de tarefas, a primeira coisa que se deve ter, que se deve prezar, é pelo foco. E muitas das vezes a gente confunde a palavra foco em querer fazer várias coisas ao mesmo tempo, várias oportunidades que aparecem e você querer fazer tudo ao mesmo tempo, quando na verdade é o inverso disso, é o contrário disso. O foco, ele é você saber dizer não para algumas oportunidades que aparecem no decorrer do seu dia, no decorrer da sua vida. Então, quando a gente fala de foco, na hora de para a realização de tarefas, é muito importante, porque nada melhor do que se viver o tempo presente, sem as distrações que aparecem no seu dia a dia, na sua vida. E aí essas distrações elas podem ocorrer de várias maneiras. Por exemplo, no seu dia a dia, o que te impede hoje de ser melhor? Será que o que tem que te distrair durante o dia é uma rede social? É muito tempo talvez no Instagram? Ou talvez é muito tempo ali com o WhatsApp? O que tem te atrapalhado em casa? O que tem te distanciado do seu esposo, dos seus filhos? Será que é excesso do Netflix? Talvez. Então, assim, existem coisas que te tiram do foco, que te tiram da direção que você está seguindo. Então, é muito importante saber focar naquilo que você está fazendo, vivendo o momento presente, focado na tarefa que você está fazendo. Então, eu estou dando ok aqui nos assuntos que eu vou estar falando hoje, e aí essas distrações elas acontecem e trazem, de certa forma, nos prejudicam muito, porque, por exemplo, esses dias eu estou conversando com um amigo e ele me falando sobre essa questão de que não estava conseguindo ter uma efetividade, uma eficiência ali em tudo que ele estava fazendo, nas tarefas diárias. Às vezes se pegava ali, aí está o detalhe, se pegava com muitas tarefas a fazer, porém sem saber organizar assim, de uma forma equilibrada. Então é muito importante ter o equilíbrio. Então é saber o que você vai fazer, dedicar o tempo para aquilo que você vai estar fazendo. Então assim, eu quero deixar aqui nessa live para vocês justamente isso, alguns conceitos e ferramentas para poder te ajudar, porque como eu falei, quem quer fazer tudo ao mesmo tempo acaba não fazendo nada. Então por isso que é necessário esse foco, saber onde você quer chegar, porque primeiro, quem não sabe onde quer chegar, qualquer atalho vira caminho, essa é a realidade. E aí eu tenho outra frase também acho que se não me engano o Dr. Paulo Vieira que fala, que se atalho fosse bom, a gente chamaria caminho. Então, assim, nessas ocasiões a gente se distrair a atenção, olhar para um lado, olhar para o outro, e aí acaba o dia, as suas tarefas ficaram acumuladas e você não teve ali aquela produtividade que você desejou ter. E aí, infelizmente, vem a frustração, né? Gera frustração nas pessoas. Esse amigo meu mesmo que me procurou, fala comigo, fala, cara, eu tô meio assim, sem saber o que fazer, como fazer, porque é tanta coisa que eu faço e às vezes eu quero ter um resultado e não consigo ter. Eu falei, cara, como é que tá a rotina? Como é que tá aí a sua carga horária, as suas atividades? Tem sido muita coisa, enfim. Então, é por isso que a gente está falando sobre esse ponto aqui agora, que é o foco. É saber focar naquilo que você está fazendo naquele presente momento. É comum, infelizmente, a gente ver em algumas lojas, alguns ramos, alguns comércios, enfim, atendentes que às vezes estão distraídos ali no celular, no WhatsApp, às vezes tem clientes esperando, ou às vezes você está conversando com alguém e está aqui no celular e aí você não dedica a atenção necessária nem aqui e nem para a pessoa. Então, assim, é questão do foco
no momento presente que você tá fazendo, né? No que você está fazendo. E aí, para te ajudar a manter esse foco, é onde há a necessidade de se ter de fazer algumas análises, de você analisar alguns fatores que vão te auxiliar na hora de manter esse foco. Por exemplo, como? Uma dica que eu dou é criar metas pequenas por enquanto. Não precisa começar com metas grandes. Cresça gradativamente. Então, por exemplo, é analisar. Hoje eu tenho um compromisso. Eu tenho hoje que fazer um relatório aqui e entregar para o meu chefe. Um exemplo aqui. Estou citando um exemplo. Tá. E aí você se perguntar, quanto tempo eu preciso dedicar a essa tarefa do relatório? Quanto tempo que eu preciso? Eu preciso de 40 minutos. Vou dedicar a isso aqui. E aí você ir montando o cronograma com as suas tarefas diárias, com esses horários, no que você vai fazer, quanto tempo vai precisar para aquela tarefa e colocar ali. De 9 até 10 da manhã vai ser o momento que eu vou estar aqui estudando sobre finanças, por exemplo. Ou talvez à noite, antes de dormir, eu vou tirar meia hora para poder aprender algum conteúdo. Ou de manhã, talvez antes de eu sair para trabalhar, vou tirar meia hora para um devocional, poder ler, para ler algum livro, para ler a Bíblia, enfim. Então, criar pequenas metas. Hoje eu vou ler 10 páginas desse livro. Tá, quanto tempo que eu vou gastar para ler esse livro? Hoje eu vou gastar aqui meia hora, 20 minutos. Enfim, determina, faz o seu cronograma nesse sentido, avaliando. Então, assim, e aí é muito importante frisar isso novamente, de que na hora que você estiver fazendo aquilo que você determinou para aquele horário, faça aquilo. Foco no momento presente. Então, a não ser que apareça alguma coisa muito urgente para se resolver, que não dê poder adiar, e aí você tem que parar ali e resolver aquele assunto muito urgente, tudo bem. Então, assim, é uma questão de planejamento, que a gente vai estar falando mais à frente também aqui, que é esse momento justamente que onde você vai estar analisando as atividades que você precisa fazer, criando esse planejamento. Então, mais à frente eu vou estar falando sobre isso também. E aí, existem vários benefícios em se ter um bom gerenciamento do tempo. Vários, inúmeros. Sua produtividade aumenta, tudo melhora quando você sabe gerenciar bem o seu tempo. Mas eu listei aqui três benefícios que, na minha opinião, são os principais aqui que você tem quando se há o bom gerenciamento do seu tempo. Primeiro, maior produtividade e eficiência. Automaticamente, quando eu sei gerenciar bem o meu tempo, eu tenho uma vida mais produtiva, não só profissionalmente falando, com a minha família, com a minha saúde, com o meu intelecto, com o meu momento com Deus. Então, assim, quando se sabe organizar, você tem maior produtividade e eficiência em tudo aquilo que você for fazer. Então, é muito importante esse assunto. Só que aí, depois eu falei no início aqui que eu sou representante comercial, e aí o que eu fiz? Nesse ano, eu quis organizar um pouco mais o meu planejamento de visitas. Então, eu estou falando isso sobre representação comercial, mas isso aplica para várias áreas da sua vida, essa ferramenta, que é o Planner. É um caderno que ali ele tem todos os dias da semana, e eu faço um planejamento da minha semana de visitas. A minha semana, cada cidade que eu vou visitar, segunda eu vou para a cidade tal, eu vou atender tal cliente, e vou anotando ali em prioridades ali, cada cliente, vou selecionando e faço aquele planejamento. Depois que eu comecei a fazer isso, eu percebi que eu consegui melhorar a minha produtividade em atendimento, em ter uma qualidade melhor no atendimento com os clientes que eu atendo. E isso se aplica em várias áreas também, não necessariamente na sua profissional. Você pode também criar um planejamento semanal para a sua família, em casa. Agora, nesse momento que a gente está vivendo aí, com os filhos em casa, a gente está em casa também, estamos recolhidos em casa, é o momento talvez de repente de criar esse planejamento. De segunda-feira, atividade tal, detalhar. E seguir esse planejamento. Confesso para você que não é fácil no começo, não é nada fácil, porém,
com disciplina, com garra, com determinação, a gente consegue. Então, assim, é uma jornada. Você começa, mas o primeiro passo é esse, é você querer organizar a sua vida, organizar o seu tempo. Porque muitas das vezes a gente fala assim, nossa, a semana já acabou, o dia já acabou, passou tão rápido, passou voando, eu não fiz nada, estou cheio de tarefas ainda. Peraí, mas por que cheio de tarefas ainda? Como é que tá? Será que organizou? Será que planejou? Então, assim, é por isso que ultimamente a gente tem focado muito nessa questão. Engraçado que o meu filho, o Eduardo, ele tem 8 anos, e ele fala, a gente vai montar aqui a nossa... Ele fala assim, a gente tem a nossa rotina aqui, os nossos horários e tal. Então, assim, a gente segue uns horários com ele, a hora de almoçar, a gente segue ali, tem a hora do videogame. A hora do videogame é a hora que você vai jogar, tanto tempo ali e tal, mas tem a hora também que você vai estudar. Então, de manhã acorda, vai estudar, de manhã vai ler a Bíblia, vai tirar um momento orando. Então, assim, organizando os horários, o dia torna mais produtivo e tudo vai bem. Tudo vai bem. Fica organizado, uma rotina organizada e funciona. Segundo, melhora a reputação. Então, a reputação do profissional ela é pautada na sua produtividade. Então, profissionais com bastante reputação são profissionais que são reconhecidos pela sua organização e principalmente pela sua organização quando diz respeito a tempo, né, em relação a outros. Então isso gera para um profissional algo interessante que é a credibilidade e confiança, né? E aí eu estou falando do profissional, mas não apenas no profissional. Isso gera também, uma pessoa organizada, ela gera credibilidade e confiança em casa, com a família, ela gera tudo isso assim, no ambiente social que ela está inserida, que ela vive. Ela se torna uma pessoa que as pessoas confiam nela, falam, não, eu vou designar tal tarefa aqui para o fulano fazer, porque ele sabe cumprir, ele sabe determinar, ele sabe fazer, ele é organizado, ele tem ali tudo pautado, que hora que fazer isso, que hora vai fazer aquilo. Então, assim, são inúmeros reconhecimentos que você tem na vida profissional, na vida familiar, conjugal, enfim. Então, assim, é ruim, é muito ruim quando, por exemplo, a gente marca, por exemplo, a gente fica esperando, né, por alguém. Tal hora eu tô te mandando aí tal hora eu tô te mandando aí o e-mail do documento, enfim, que seja. Aí você espera, e aquilo não chega naquela hora. E aí, assim, gera um desgaste, assim, porque você fica assim, poxa, eu tava esperando tal hora, não caiu e não chegou e tal, e aí, já me programei, enfim. Só que aí, coloque-se no lugar dessas pessoas que sentem isso. Coloque no lugar. Se fosse com você, tem que ficar esperando e às vezes não se atende. Então, assim, é questão de organização de tempo, do seu comprometimento com o próximo, no seu trabalho, não sei, você trabalha dentro de uma loja, né, no ambiente ali. Como é que está sendo a sua entrega? Como é que está sendo a sua entrega do seu tempo? Você tem realmente dedicado o seu tempo ao trabalho na hora que você está ali, naquele momento? Então, assim, são reflexões que a gente tem que, às vezes, parar e analisar. Poxa, por que talvez ainda não recebi uma promoção? Por que talvez ainda não recebi um aumento? Será que eu estou entregando bem? Será que eu estou entregando bem na hora que eu estou ali fazendo um trabalho? Na hora que eu estou ali executando alguma tarefa que me pedem? Enfim. Então, assim, analisar tudo isso. Então, assim, e o terceiro ponto aqui, benefício que traz um bom gerenciamento do seu tempo, é algo interessante isso aqui. É a diminuição do estresse. A pessoa que é organizada, que tem uma vida com o tempo organizado, ela automaticamente é a pessoa que sofre menos estresse. Porque é como eu falei lá no começo, aquele tema, estou na correria. E essa brincadeira de estou na correria, você faz e sempre tem coisa para fazer, nunca acaba. Aí você chega em casa, tem coisa para fazer ainda, às vezes você não consegue terminar, fica para o outro dia, vai acumulando com as tarefas do outro dia, e vai indo, e aí vira aquela bola de neve, daqui a pouco você está um poço de estresse, porque é muita coisa na cabeça para fazer, às vezes esquece, porque faltam organizar de formas, usando algumas ferramentas importantes para essa organização. Então, assim, quando eu crio metas
eu crio uma meta aqui, uma agenda. Eu criei o meu planejamento diário aqui, onde eu coloquei que eu vou fazer isso, tal hora, isso, tal hora, isso, tal hora, e você segue aquilo. Cada conquista que você consegue conquistar ali durante o dia, isso te gera uma sensação de prazer no seu organismo, gera dopamina, o seu organismo produz dopamina, e você tem prazer, uma boa sensação de realização. Poxa, eu consegui. Você chegar no final do expediente e talvez olhar ali o seu planejamento do dia, poxa, deu tudo certo, eu consegui cumprir todas as tarefas que eu tinha que fazer, deu tudo certo, eu consegui realizar tudo que tinha, não ficou nada pendente, ou se às vezes ficou algo pendente, é algo fácil de se resolver, enfim. Então, assim, é muito importante usar essas ferramentas para poder estar melhorando o seu dia, melhorando a sua qualidade de vida, porque não tem nada pior do que viver uma vida de muito estresse. E aí, muitas vezes, a falta de organização do tempo gera isso, gera estresse nas pessoas. As pessoas viram... a sua saúde fica em xeque, né? Querendo ou não, a saúde fica em xeque porque você está ali com muito estresse, e aí seu corpo... Enfim. Mas aí, existe uma solução. Existem soluções, na verdade, para a gente poder estar fazendo o bom gerenciamento do seu tempo. E a primeira solução, se você estiver anotando, não sei, o primeiro passo para se fazer um gerenciamento de tempo eficiente é você ter uma agenda, um caderno, alguma coisa para você se organizar durante o dia. Então hoje, por exemplo, eu saio para a rua para trabalhar, quando estou trabalhando na rua, né? Esses dias eu estou só no escritório, e saio para trabalhar com o planner, com as visitas que eu vou fazer e com a agenda do lado. Por quê? O planner eu sigo ali a ordem de visita. A agenda eu vou criando, eu tenho ali as minhas tarefas, o que eu tenho que fazer, algum checklist de alguma coisa que eu tenho que fazer no dia e que eu não posso esquecer. Então, assim, ou você adquire uma agenda como essa de papel, uma agenda física, ou uma agenda virtual no seu celular, uma ferramenta. Eu vou estar falando sobre ferramentas também para você usar no celular, no tablet ou no computador, que vai ajudar também no seu desenvolvimento, na sua organização do seu tempo, vai estar te ajudando, te auxiliando, né? Então, assim, o primeiro passo é esse, de ter uma agenda e organizar por prioridades cada tarefa que você tem que fazer. Porque se você for fazer uma lista de tarefas de tudo que você tem que fazer, eu vou pegar aqui minha lista aqui. Ir no mercado, fazer isso, comprar a comida do cachorro, tirar a xerox do documento e fazer um monte de coisas ali, você vai ver que vai gerar um monte de coisa para você fazer num dia. Só que aí, antes de você criar o seu planejamento daquele dia, analise as prioridades, vai colocando aos poucos. Esse aqui, ele tem mais importância na lista. Eu tenho que ir no mercado poder comprar algumas faltas aqui e tal. Essa é uma prioridade. Segunda, enfim, vai criando a sua lista de acordo com as suas prioridades. E aí, quando você começa a fazer isso, automaticamente você vai perceber que tem um monte de tarefas que talvez eram desnecessárias ou talvez eram menos prioritárias. E que às vezes te tomaria um tempo se você não tivesse organizado, colocado no papel ali. Você não teria uma noção do tempo que você ia gastar, ou talvez tarefas que você poderia delegar a alguém para poder fazer para você também, que é algo interessante. Não centralizar tudo. Se der para poder ter algo que você consiga delegar a alguém de confiança para poder fazer, né, para poder descentralizar um pouco de você também, é algo interessante também de se fazer. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é: termine tudo que você começar. Por que, Vitor, você está falando isso? Porque hoje, infelizmente, a inimiga número 1 de uma boa gestão de tempo se chama procrastinação. Isso mesmo, procrastinação. Que é o empurrar com a barriga e deixar para depois. Depois eu faço. Depois eu faço. Depois eu faço. E esse depois eu faço, ele vai gerando acúmulo de tarefas. Então você tem uma lista de coisas para poder fazer num dia,
E aí vai, depois eu faço. Beleza. E chega no outro dia, você tem tarefas acumuladas do dia anterior, mais as que você precisa fazer naquele dia. Então, assim, por que deixar para depois o que pode ser feito agora, né? Então, assim, é o segundo passo. Termine tudo que começar. Eu antes, eu tinha um mau hábito, péssimo hábito, inclusive, de começar a ler um livro e não terminar. Eu começava a ler, lia ali 3 ou 4 capítulos. Ah, não, depois eu leio. Vou arrumar tempo e depois eu leio. E esse depois eu leio eu sempre ficava. Sempre ia. Quando eu via, o livro estava na prateleira, guardado, e eu não tinha terminado de ler o livro. Li só, muitas das vezes não chegava nem a metade do livro. Então, assim, eu decidi mudar isso esse ano. A partir de 1º de janeiro desse ano, eu falei, não, esse ano eu vou fazer diferente. Vou me organizar diferente, vou fazer totalmente diferente das coisas como eu estava fazendo antes. Então, comecei a seguir isso. Comecei a adotar metas, pequenas metas. Comecei com uma meta assim, hoje eu vou ler 5 páginas de um livro. Hoje eu vou ler 8 páginas, vou ler 10. E de repente eu me peguei lendo 15 páginas, 20 páginas, 30 páginas por dia. Por quê? Porque tudo foi feito de forma organizada, com um planejamento feito. E aí hoje eu já consigo ler. Esse ano eu acho que eu já devo ter lido uns 6 ou 7 livros. A gente está no meio 6 de abril hoje, eu já li uns 6 ou 7 livros. Então, assim, livros inclusive grandes, mas que com planejamento de tempo, para separar um momento para poder ler, eu consegui, sabe? Então, assim, quando se fala nisso, às vezes muitas pessoas podem achar que é chatice ou algo do tipo, mas não. É tão importante quanto beber água, você saber gerenciar o seu tempo. Nós precisamos saber isso. Então, porque se a gente deixar a procrastinação tomar de conta, automaticamente você vai se pegar vivendo no modo da vida, deixa a vida me levar, né? E aí é complicado, vive no automático sem ter uma regra, sem ter uma disciplina, isso é muito prejudicial. E o terceiro passo aqui é você se questionar. Como? Você analisar os resultados que vai ter com aquela tarefa que você tem que fazer. E aí se questionar no seguinte sentido. E se eu deixar isso para depois? O que vai me acarretar? Qual resultado negativo isso vai me gerar? Será que eu posso deixar isso para depois? Será que eu vou perder o dinheiro? Será que eu vou perder uma oportunidade? Igual eu ouvi de uma pessoa que precisava muito organizar a sua vida, o seu tempo, porque infelizmente perdeu uma oportunidade porque não tinha feito uma organização do tempo antes. Então, assim, quão importante é você se questionar e se fazer pergunta. E se eu fizer isso agora, qual vai ser o meu resultado? Foque no seu resultado que você vai ter. Lembre-se, tenha isso em mente, tenha claro na sua mente. Eu fazendo isso vai me gerar um resultado bom, eu vou conseguir isso. Eu não fazendo isso, eu vou ter essa consequência. Então, peraí, deixa eu pegar aqui logo e fazer o que tem que ser feito. Então, assim, é analisar todos os fatores e se questionar. O quarto passo aqui é distribuir as cargas horárias adequadamente. E aqui existe uma técnica interessante, vou estar falando aqui também sobre ela, que é o seguinte: depois que você classificou ali as tarefas mais importantes e as menos importantes, que você teve ali que você definiu as prioridades a se realizar, é definir o tempo que você vai realizar cada tarefa. Então, por exemplo, hoje eu preciso de estudar o conteúdo da faculdade, por exemplo. Tá? Quanto tempo eu preciso disso? Vou determinar aqui 30 minutos lendo sobre determinado assunto e colocar isso aí e focar naquilo e fazer aquilo. E distribuir o seu dia e a sua semana adequadamente com equilíbrio. Então, existe uma técnica até conhecida, que é a técnica Pomodoro, que ela consiste basicamente em você tirar 25 minutos focado em uma tarefa, exclusivamente naquela tarefa.
por 5 minutos de descanso. Então realizou a tarefa 25 minutos ali, ó, descansa 5 minutos. A cada 4 blocos que você fizer com essa sequência, você tira um descanso de 15 minutos. Então é uma técnica interessante de se usar, muito simples de usar. Nesses dias em que eu estou trabalhando em home office, no escritório, em casa, eu tenho aplicado muito isso, que é justamente isso. Vou tirar 25 minutos para fazer ligações para tal cliente, tal cliente, tal cliente, tal cliente, e faço ali um cronogramazinho bem básico mesmo ali, mas determinando. 25 minutos eu vou ficar fazendo isso. Te mandei um e-mail aí para você ver e me responder. Daqui a pouco eu te respondo. Tô aqui resolvendo algumas coisas, daqui a pouco eu te respondo. Então, tô focado naquilo que eu tô fazendo naquele momento. Tô determinado naquilo. Beleza, terminei. Dá para poder pular para outro bloco, fazer outra atividade? Beleza, show de bola. Vou para a próxima atividade. E assim eu tenho feito. Por quê? Trabalhar em home office exige muita disciplina, né? Exige muita disciplina para poder você ter essa organização do tempo. Então, por isso que eu estou tentando aplicar ao máximo isso aqui, para poder não me pegar fugindo ali do foco, às vezes do trabalho durante o dia, deixando me levar por outras coisas, outras distrações que aparecem durante o dia. Então, assim, é muito importante. O quinto passo é você conseguir visualizar cada resultado que você tem e te dar e se recompensar. Pequenas recompensas. Poxa, consegui vencer aqui esse bloco aqui de 25 minutos, tal. Vou comer um chocolatezinho, vou me recompensar aqui. É criar para o seu cérebro, para sua mente, recompensas de que aquele trabalho que você fez valeu a pena. Não apenas em resultados intangíveis, mas em resultados tangíveis, que você consegue mensurar, pegar, sentir. Então cria pequenas recompensas, também funciona. E eu vou estar liberando aqui os comentários, caso tenha alguma pergunta para ser feita, porque antes de eu estar falando sobre algumas ferramentas que eu tenho usado aqui. Então eu deixei liberado agora os comentários aí, e vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão para estar falando, pode estar falando aí nos comentários aí agora. Alguma observação? Porque, gente, assim, é um assunto extenso, é um assunto longo. Se eu fosse ficar aqui, seria muitas horas de live. Infelizmente, a gente só tem 1 hora aqui no Instagram, né? Mas eu creio que cada minuto que vocês estão tirando aqui agora, a gente está aqui aproximadamente a 40 minutos online. Cada minuto desses 40 minutos que a gente está aqui, vocês podem ter certeza que é uma recompensa enorme que tem para mim, primeiramente, estar aqui podendo compartilhar isso com vocês, e é um aprendizado que todos nós estamos tendo juntos aqui, né? Então, assim, Leandro, eu sou o cara que... Leandro, não falei nome de ninguém. Eu tô vendo aí. Então, mas assim, é muito sério essa questão de realmente a gente analisar todos os fatores, né? Então, assim, e aí você para e olha para trás, talvez no seu passado, você olha e fala, cara, e aquela oportunidade que eu perdi, ou aquele dinheiro que eu perdi porque eu não soube gerenciar bem meu tempo. E aí, gente do céu, existe tantas coisas que a gente ganha quando a gente sabe gerenciar, quando a gente tem uma rotina correta ali do nosso dia. Então, assim, é muito importante mesmo. E aí, eu vou falar agora sobre algumas ferramentas que hoje, o que você tem na palma da sua mão o dia inteiro é o celular. Acho que é mais fácil você carregar o celular do que carregar uma agenda, né? A gente carregar um celular do que uma agenda. Então, assim, a agenda é para os mais que gostam mais de... Eu gosto muito de escrever, então meu negócio é escrita, é anotação e tudo, mas eu uso algumas ferramentas no meu celular que me ajudam e me auxiliam bastante. Eu vou estar compartilhando com vocês aqui alguns aplicativos aqui. Eu vou deixar agora os comentários abertos, caso surja alguma dúvida, alguma observação. E o primeiro aplicativo, eu não sei se alguém já conhece, já usa, que é o Evernote, que é um aplicativo gratuito também, existe a versão gratuita dele, em que nele a gente consegue criar
notas, rascunhos e até lista de tarefas. Você consegue colocar ali para o que você tem que fazer e aí ele te lembra. Você consegue definir lembretes. Algumas funções são só na versão paga, mas na versão gratuita tem muita coisa que ajuda também. Uma outra ferramenta também que existe, que é de graça, vem no seu celular, inclusive, que é o Google Agenda, que é a agenda do Google ali, aquele calendáriozinho do Google, que é muito bom aquilo ali, é muito fácil de usar. Você consegue colocar para cada hora do seu dia alguma atividade, colocar cores na agenda do celular e organizar bem o seu dia. E é muito simples de usar. Se você colocar um vídeo no YouTube, como usar o Google Agenda, cara, é fantástico, é uma ferramenta simples, mas que tem muitas funções excelentes mesmo para você organizar o seu dia. E tem um que, ao meu ver, é o meu preferido, que é o Todoist, que eu vou até digitar aqui, vou só digitar ele aqui, soletrando para vocês aqui, que esse aqui ele é gratuito, é um aplicativo excelente, eu digitei aqui agora o nome dele. E esse aqui ele é interessante porque é o seguinte, você consegue criar projetos ali. Então, por exemplo, você cria um projeto, vamos falar de saúde, de emagrecer 3 quilos. Vou colocar uma meta pequena, atingível. Colocar uma meta de 3 quilos. Aí, perder 3 quilos. Aí você cria as subtarefas. Então você criou o projeto e dentro daquele projeto você vai listando as tarefas que você precisa fazer para alcançar aquilo. Primeiro, corrigir a alimentação. Corrigir a alimentação. Como? Aí você vai fazer uma anotação. Bem lembrado que a Daiane falou aqui, ó, que o Google Agenda você consegue compartilhar o compromisso com outra pessoa, tá? Se tiver que convidar alguém, você pode convidar pelo e-mail também. Então, assim, vamos lá. Voltando aqui ao Todoist. Você cria o projeto principal e vai colocando as submetas nele. Você coloca ali que tem que melhorar a alimentação e comer tal prato no almoço. À tarde, academia, que hora? Tal hora. Vou colocar ali, ó, treino. E vai criando aquilo ali. E aí, ele vai sempre te mandando e-mails para te lembrar daquilo no decorrer do dia. Pode personalizar por cores, determinar a data que você tem que realizar aquilo, criar prioridades, inclusive, lá nele também. Então, assim, é fantástico. E aí você consegue ter uma visualização ali você consegue ter uma visualização ali da sua semana, por cada cor, do seu mês, tudo organizadinho. Então, assim, é fantástico. Ana Cristina manda abraço para Uruaçu, a minha terra, né? Minha terra natal, Uruaçu. Abraço para vocês todos que estão aí assistindo a gente aí. Muito bom. Então, assim, pessoal, recapitulando aqui. 3 aplicativos muito bons: Evernote, Google Agenda e Todoist. Aplicativos excelentes, gratuitos, está na palma de sua mão. Então, assim, a partir de agora, eu já te dei aqui o caminho das pedras. Agora, siga. Então, assim, é muito importante essa gestão do seu tempo. Tempo é algo valioso. Tempo vale dinheiro. Tempo vale oportunidades. Tempo vale proximidade, vale união. Enfim, o fator principal e precioso que nós temos hoje é o tempo. Então, a gente precisa saber como valorizar cada minuto do nosso dia. Então, nós que trabalhamos com liderança, o pessoal que está aqui da CJS trabalha com liderança, como é que está sendo o seu tempo com a sua equipe? Está tendo um tempo ali com a sua turma ali para poder reunir, para sentar, bater papo, enfim. Então, assim, é muito importante a gente ter essa análise, essa observação em valorizar cada minuto que a gente tem. Deixa eu ver aqui. Vitor tem famílias no qual tem um que tem disposição de gerenciar o teu tempo, mas o resto da família só vive procrastinando. Como lidar quando você quer mudar, mas a família não ajuda? Pessoal, é o seguinte, Guilherme, o guia aqui. Algo interessante que eu aprendi no meu curso de formação em coaching, que é justamente isso, que o primeiro passo é você mudar. Porque quando você muda, ao redor tudo muda. Tem um estado que fala, santo de casa não faz milagre. Tá, se for só na palavra. Porque a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, às vezes você falar
não vai surtir tanto o efeito quanto você está fazendo. Porque automaticamente quando as pessoas veem, poxa, ele decidiu mudar e a vida dele está totalmente diferente. Ele está fora da média, ele está vivendo fora de uma vida mediana. Então quando você muda, tudo ao seu redor muda. Então dê o primeiro passo. E aí quando as pessoas começarem a perceber na sua família que você está mudando, está tendo uma produtividade melhor, automaticamente você vai ver que eles também vão querer essa mudança. Beleza? Então, pessoal, eu quero aqui nessa noite deixar isso para vocês aqui, dizer que gaste um tempo, tire um tempo para poder planejar o seu dia, poder planejar a sua vida. Eu vou estar deixando o meu Instagram aqui. Vocês podem, quem já está seguindo aqui, depois me procura no direct, porque existem algumas ferramentas muito boas de se trabalhar para te ajudar a organizar a sua vida. Muitas ferramentas assim que no coaching integral sistêmico a gente aprendeu, a gente pratica isso. Então assim, vocês vão ter acesso a isso. Me procura no direct ali. Eu faço questão de quem eu puder contribuir, eu vou estar aqui para poder contribuir, poder ajudar você a trilhar esse caminho agora, planejar direitinho isso aí e tire tempo. O planejamento ele é a parte que talvez em uma missão ela gasta mais tempo. Então assim, mais tempo às vezes que a execução. Só que aí se você tem um planejamento bem feito de como fazer, de como se organizar, o que fazer, a execução se torna fácil. Então tire um tempo, gaste um tempo. Se você decidir de repente fazer o seu planejamento semanal, beleza, tira um fim de semana ali no sábado à tarde, no domingo, não sei. E planeja essa semana. Se você gosta de fazer planejamentos diários, faça ali todos os dias à noite, o que você vai fazer no outro dia. E aí uma dica também é o seguinte, quem gosta de fazer planejamento semanal, que é o meu caso, que é o que eu faço, eu toda noite, ou no final do expediente ali de tardezinha, eu já olho o que eu tenho que fazer no outro dia, para eu já ir dormir com aquilo em mente. Porque aí eu vou ter, quando eu acordar no outro dia, isso me motiva. Esses dias um amigo perguntou, o que te motiva a acordar cedo, poder realizar as coisas? Cara, é saber o que eu tenho que fazer naquele dia. Porque se eu levantar sem saber o que eu tenho que fazer, eu vou ficar enrolando na cama. Eu fico enrolando, enrolo para um lado, enrolo para o outro, eu vou ficar enrolando. Agora, quando eu sei o que fazer naquele dia, é diferente. Então, antes de dormir à noite ali em casa, eu tiro um tempo e eu olho, peraí, amanhã eu tenho isso e isso para fazer, beleza. Então, já vou dormir sabendo que no dia seguinte eu tenho algo para fazer que é importante, tenho ali a lista de compromissos. Então, assim, isso facilita muito no outro dia, na hora que eu vou me organizar, na hora que eu vou realizar as tarefas. E aí a execução se torna mais fácil, beleza? Então, deixa eu ver que tá alguém me chamando aqui. Tá, então assim, gente, quero agradecer aqui todos vocês que tiraram um tempo para poder passar aqui esse tempo de aprendizado. E tem um aviso aqui que o Luiz Alberto está até escrevendo aqui, que é um sorteio beneficente que ele está promovendo, tá? É um sorteio beneficente sem fins lucrativos, é para poder ajudar instituições de caridade. Ele vai estar sorteando alguns prêmios. Acho que eu tenho aqui a lista dos prêmios aqui que ele me passou hoje. São prêmios incríveis. E aí ele vai, se você clicar aqui, Luiz Alberto, manda um oi aqui. Ele vai estar disponibilizando um sorteio que você vai poder ganhar 10 cotas. Vão ser 10 cotas sorteadas para você participar, 10 participações que você vai ter direito de participar do sorteio. Tá? Ele vai estar passando mais detalhes. Tem o Instagram dele aqui, é @luisalberto.cm. Tá aqui, ele vai digitar, acabou de digitar aqui. E aí, a gente que faz parte da CJS Trader, o Guilherme está falando aqui também, o pessoal colocar na frente do Instagram ali, .cm, que é uma forma de você ser identificado também como um investidor, né, da CJS Trader. Então, assim, eu quero agradecer a você que esteve aqui e dizer que corre lá no Instagram dele, e amanhã ele vai estar, a live amanhã é com ele, tá? Ele vai estar fazendo a live amanhã, no Instagram dele lá tem as informações, e aí você vai ter
como concorrer aí esse sorteio aí desses prêmios muito bons. Eu não estou encontrando aqui a lista de prêmios, mas eu sei que tem iPhone 11, tem iPhone 7, tem dinheiro. Então assim, tá bem atrativo aí, estão bem atrativos os prêmios que ele vai estar sorteando aí. E isso é poder ajudar pessoas em estado de pessoas que vivem em orfanatos, asilos, enfim. Então assim, ele amanhã vai estar falando, uma live amanhã, se eu não me engano, é 9h30 ou é 9 horas, se não me engano. Entre no Instagram dele aí, ele tá aí, luisalberto.cm. Amanhã ele vai estar falando e falando mais detalhes. Obrigado por todos que estiveram aqui. Conte comigo. Qualquer dúvida pode chamar ele no direct. Quem tiver meu WhatsApp também pode chamar no WhatsApp, que eu estou à disposição. Valeu? Um abraço para vocês.